Hi girls, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Voltei toda gringa para ensinar uma maquiagem para vocês. Muito linda, verde, um verde bem dramático. Eu começo passando hidratante no meu rosto. Gente, eu boto bastante hidratante, como vocês podem observar, porque a minha pele é muito seca. Então, quando eu coloco a base, ela craquela se eu não passar bastante hidratante. Então, você que tem a pele bem seca e quer utilizar uma base, né? Você tem que hidratar bem. Depois eu venho com o Prime da Jasmine, só onde eu tenho os poros mais abertos pra base ficar mais lisinha, sabe? Eu gosto bastante de cuidar da pele antes de começar a maquiagem, porque eu acho que isso dá total diferença. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ver a diferença também. Gente, a minha base, eu resolvi misturar ela. Eu resolvi misturar duas bases para me utilizar. Essa primeira que tem um fundo mais avermelhado, é um subtom mais avermelhado, né? E a segunda da Ruby Rose, a Natural Look. E aí eu vou passando primeiro com o pincel língua de gato, né? Passando do meio para as extremidades, para concentrar o produto mais no meio, né? Que é onde tem a maior possibilidade de sair, nessa zona do nariz aí da boca. E vou depois dando acabamento com a esponjinha, como vocês vão observar. A minha esponjinha já tá um pouco suja, porque a gente utiliza de verdade, né? Eu não vou vir aqui com uma coisa limpa que eu não utilizo, porque essa daí é que eu utilizo no meu dia a dia mesmo. E vocês vão ver, gente, que eu vou dando bastante acabamento com a esponjinha. Enquanto isso, eu quero dizer pra vocês que a gente vai começar a ter bastante vídeos de maquiagem no canal, porque eu investi em alguns materiais e vai dar tudo certo. Eu venho com essa paleta de corretivos daí da Ruby Rose, porque eu tô sem corretivo líquido no momento. Então, eu acabei utilizando esses aí, que vocês podem ver um dos tons mais escuros, né? Eu venho um que se aproxima bastante, na verdade, do tom da minha pele. E depois eu venho com o mais claro, só para dar um ponto de iluminação. Vocês podem ver que eu até passo demais sem querer. Esse é o problema dessas paletas que vem várias cores, porque às vezes quando você vai pegar uma cor, acaba tocando na outra e dá errado, como vocês podem ver aí nesse momento. Mas nada que a gente não consiga dar um jeito depois com pó e o resto do acabamento da maquiagem. Eu venho com esse tom mais escuro da paleta e vou logo marcando aí onde é que vai ser o meu contorno, né? E eu venho trazendo, gente, de onde eu quero que seja o contorno para trás. Não vou trazendo para frente para esse contorno não passar para a zona central do meu rosto e não acabar atrapalhando. Depois eu venho com essa paleta aí de contornos em pó da Vivai e pego esse tom mais frio para selar esse contorno em creme que eu coloquei, né? Venho com o pincel aí bem fofinho para tirar todo qualquer tipo de marcação e ficar bem esfumado, para ficar uma coisa bem bonita. Eu venho bastante aí esfumando e só com o excesso do pincel é que eu passo abaixo aí do queixo, só com excesso, tá? Pra não ficar uma coisa também tão feia, aquele negócio preto aí debaixo do seu queixo, que isso não tem nada a ver. Isso não emagrece e tirem isso da cabeça de vocês. Depois eu venho com esse tonzinho mais alaranjado aí e passo onde foi a minha iluminação, só pra dar uma clareada. E depois eu venho com um pó da Avon, né, do meu tom de pele pra selar o restante do meu rosto e dar uma harmonizada em todas as partes do processo. Vocês podem ver que eu capricho bastante no pó, que é para assentar mesmo o produto. Eu venho com esse pincel aí de pentinho e penteio aí a minha sobrancelha, como vocês podem ver, eu tô com rena na sobrancelha. Então, o que eu vou fazer é só preencher o finalzinho com essa pasta da Tango, porque eu gosto de um finalzinho mais marcado e o começo da sobrancelha eu gosto que ele fique mais natural possível. Então eu venho com essa pasta, né, da Tango e passo só no final para dar aquela marcada no final, que eu adoro fazer o desenho da minha sobrancelha dessa maneira que vocês estão observando no vídeo. Eu acho que fica mais natural e fica mais bonito do que você vir com o mesmo tom na frente da sobrancelha e no final. Eu acho que fica mais bonito desse jeito, você dando um acabamento, né, mais natural. Como vocês podem ver, eu vou com o pincel do meio pro final. E só com o excesso que fica no pincel é que eu passo aí na frente. Tô dando um check aí, ó. Vendo quanto que eu tô linda. Eu utilizo essa paletinha aí, eu utilizo esse blush. Eu acho esse blush muito claro pro meu tom de pele, mas é o único que eu tinha no momento.
Vocês vão ver no final que eu vou colocar um pouco de batom para simular um blush. Eu tenho que comprar um novo blush, mas é isso aí. A gente não tem tudo, né? A gente se vira com o que tem. Eu venho depois, gente, com esse corretivo mais claro e vou recortar a minha sobrancelha. Aí embaixo, como vocês podem ver, eu venho com um pincel bem fininho e recorto com bastante cuidado. Depois desço para a pálpebra. Para a pálpebra. E depois eu venho com a esponja para dar acabamento nesse corretivo, né? Para depois, quando a gente vir com a sombra, tá que nem uma tela em branco mesmo, para que a gente possa fazer uma maquiagem bem bonita. Repito o mesmo processo no outro olho, né? Vou, ó, seguindo com o pincel e depois eu venho dando acabamento com a esponjinha. Gente, enquanto isso, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Vocês não sabem o quanto isso é importante para o crescimento do canal, tá? Eu venho com essa paleta aí da Natura e pego esse marronzinho mais claro e vou fazer o meu côncavo. Eu concentro a sombra aí no finalzinho do meu olho e vou trazendo, esfumando para o meu canto interno, tá? Eu deposito primeiro, depois eu limpo o pincel e aí eu vou esfumando as bordas, ó. Como vocês podem ver, eu vou esfumando bastante a borda para não ficar nada marcado com o pincel limpo, porque quando a gente é pobre é desse jeito, a gente utiliza só um pincel na maquiagem inteira, gente. A gente tem que saber se virar. Se não tiver pincel, usa o dedo que também dá, gente. Depois eu venho com um verde, que ele é um verde bem fechado, talvez não dê pra vocês verem por conta da minha câmera que não é tão boa. Mas ele é um verde bem fechado e eu concentro ele no canto externo. E depois eu vou esfumando com o outro marrom que eu usei para a transição. Vocês podem ver que eu esfumo bastante ele, porque ele tem tendência a dar uma marcada, mas nada que a gente não consiga resolver. Depois eu venho com um cinza bem escuro que tem nessa paleta. Eu acho muito bonito e eu concentrei bem mesmo no canto externo, só um pouquinho, só para dar uma escurecida nesse final e ficar um olho mais bonito. Essa paleta aí que eu mostrei para vocês é a paleta Be Fabulous da Ruby Rose, é uma paleta muito bonita que tem esse cintilante aí que eu acho lindo, um verde assim meio acobreado, lindo demais. Eu morria de vontade de utilizar ele, é por isso que eu usei ele nessa paleta. Usei ele aí no meu canto interno. E depois eu venho com um pouquinho de corretivo, coloco bem no meio do olho, que é onde eu vou concentrar essa outra cor aí dourada, para dar um ponto de luz. Eu molho o pincel porque essa sombra, eu não sei porquê, mas eu acho que ela se desenvolve melhor com o pincel molhado. E aí eu concentro ela bem no meio do olho. Vocês podem ver que ficou um ponto de luz muito bonito e ornou muito com o verde que eu tinha colocado no meio, no fim e no começo da sombra. Dou uma limpada com o pincel embaixo, mas, gente, por incrível que pareça, ela não esfarelou embaixo. Não ficou aquele monte de sombra caindo, não. Você pode fazer a pele primeiro, sem perigo algum. Eu venho com esse cintilante da primeira paleta que eu utilizei e coloco aí no arco da minha sobrancelha para dar aquele tchan final, né? Eu venho com o pincel menorzinho também, gente, de esfumar. E pego aquele verde que a gente utilizou no começo, sabe? Eu utilizo aí abaixo na raiz dos cílios, né? Pra dar uma ornamentada aí com, com o resto do olho. Pra não ficar parecendo que você fez uma coisa em cima e outra embaixo. Tá? É tudo a mesma coisa. Eu venho com o verde e com o cinza mais escuro, que a gente utilizou na parte de cima dos olhos. Depois eu venho com um pouquinho de corretivo e coloco bem no meio da raiz dos cílios, porque eu vou adicionar também esse dourado que eu botei em cima para iluminar. Eu vou colocar aí embaixo também para dar uma iluminada e dar uma coisa diferente na maquiagem. Gente, eu gostei demais desse efeito que ficou essa maquiagem com um ponto de iluminação em cima e embaixo da raiz dos cílios. Tentem fazer, vocês vão curtir demais, ficou lindo. E maquiagem é isso, gente, é você tentar mesmo, todos os dias. Não adianta, ninguém nasce sabendo, você não vai conseguir se você tentar só uma vez. Pegue suas maquiagens, tente fazer e quem sabe um dia você consegue. E não é obrigado a ficar também igual as blogueiras que vocês assistem, gente. Elas têm tudo de melhor para testar. A gente que não tem, a gente tem que se virar. Eu peguei esse meu rímel aí e tentei passar aí nos meus cílios porque ele tá quase acabando.
E eu tentei sugar o máximo possível dele, gente, porque eu não tenho cílios postiços, né? E eu quero mostrar pra vocês que nem sempre pra maquiagem ficar bonita, ela precisa necessariamente de uns cílios postiços. Eu testei aí essas 3 cores de batom, mas eu acho que eu acabei indo pra um lado mais dramático e acabei utilizando essa corzinha aí meio uva. Mas primeiro eu vou hidratar os meus lábios pra não ficar craquelando o batom. Porque esse batom mate, né, líquido, ele já tem essa tendência de craquelar, né, que ele já é muito seco. Então, você dando uma hidratada nos lábios, o batom se comporta melhor nos seus lábios. Eu venho com o próprio pincel primeiro desenhando a silhueta, né, da minha boca, para depois preencher com batom, porque esses batons escuros, gente, a gente tem que ter muito cuidado ao desenhar a boca, porque às vezes para ficar uma coisa tão linda e fica uma coisa feia porque tá mal desenhado, ficou torto, ficou borrado. Então, tenham muito cuidado e capricho ao passar um batom escuro, porque fica mais bonito quando você desenha bem a boca, entenderam? E nesse batom aí, eu vou tentar deixar aqui na descrição pra vocês a cor dele. Eu acho esse batom lindo, gente. Muito lindo. Invisto nessa cor que fica lindo pra qualquer tom de pele. Ó, eu venho com batom, como eu disse pra vocês lá no início, pra potencializar esse blush que eu achei que tava sumido demais e muito claro. Aquele blush eu vou até dar porque não tem serventia pra mim. Mas ele reflete um dourado lindo. Foi a única coisa bonita que eu achei nele. Eu venho só retocando aí, limpando o que eu tenho que limpar e retocando o contorno. Retocando o contorno e agora eu vou colocar iluminador. O iluminador, gente, que eu só tenho essa paletinha que inclusive minha filha já quebrou, mas eu vou ver se depois dessa quarentena eu compro mais um pouco de maquiagem pra mim, pra fazer uns vídeos melhores pra vocês. Eu coloco o iluminador, dou uma arrumadinha no cabelo, né, pra ficar bonitinha. Passo creme. E é isso aí, como vocês podem ver, tô toda me achando com essa maquiagem. Eu achei que ficou um resultado lindo. Curta, compartilha, comenta e tchau, gente. Muito obrigada.